Fala galerinha, tudo na paz, tudo na tranquilidade? Espero que sim! Hoje, aula de matemática para o 9º ano, e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre o Teorema de Tales agora no triângulo. Então, para você que está acompanhando aí a nossa aula, né? A gente falou na aula passada sobre o Teorema de Tales e agora vamos continuar falando um pouquinho sobre o Teorema de Tales no triângulo. Pergunta, professor, tem diferença? Não tem nenhuma diferença e aí você vai conseguir perceber isso quando a gente começar a resolver as questões, tá certo? Para quem quiser me acompanhar, estou lá na página de número 196, então chega de conversa e vamos lá para mais uma aula. Já deixa eu anotar aqui, né, o tema da nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o Teorema de Tales agora no triângulo. Beleza? Então já peguei aqui meus quadros, vou fazer o desenho aqui bonitinho para a gente poder conversar um pouquinho sobre o Teorema de Tales, tá? Vou fazer aqui um triângulo. E aí, galera, esse triângulo aqui, você tem que, quando você for representar ele no caderno, né? E o que tem que ficar claro aí é exatamente isso, ó. Esse segmento aqui, que eu vou chamar ele de BC, ele tem que ser paralelo ao outro segmento que eu vou colocar aqui em cima, ó. Então, vou utilizar até o meu esquadro aqui para poder fazer paralelo esse outro segmento daqui, que vou chamar de DE. E esse daqui de cima de A. Beleza? Então, nessa situação, né, eu tenho a representação de um triângulo. Aqui em cima eu poderia, né, e posso também colocar uma outra reta paralela. Isso vai depender do enunciado. E aí o enunciado também vai te informar se tem mais de uma retinha aqui paralela dentro desse triângulo. Mas se tiver, né, vai seguir a mesma ideia do Teorema de Tales que a gente, né, já estudou. E aí o teorema diz o seguinte: esse segmento aqui, ele é proporcional a esse outro segmento aqui, levando em consideração as retas paralelas. Tranquilo? Então, eu posso afirmar que o segmento AD sobre o segmento DB é igual ao segmento AE sobre EC. Tá certo? A mesma ideia do Teorema de Tales a gente aplica aqui no triângulo também. Tá certo? E aí, o que tem que ficar claro aí na cabeça de vocês: quem é paralelo e quem é transversal. E aí, sempre que você se deparar com uma situação dessa daqui, eu sempre indico que você prolongue aí a sua reta, ó, e aí você vai conseguir perceber exatamente o Teorema de Tales, tá? Então, ó, prolongando aqui, olha o que aconteceu. E a questão, né, quando envolve o triângulo, né, e o teorema, ele não dá essas retinhas aqui prolongadas, né? Ele só dá o triângulo e informa também, né, as proporções ali. Então, ó, aqui prolongando essas retas, a gente consegue perceber exatamente o conceito que a gente viu na aula anterior. Beleza? E aí, aqui, colocando o nome, né, RST, R paralelo a S, paralelo a T. Beleza? E a transversal seria essas duas aqui. Vou chamar de M e N. Tá certo? Aqui não tem, né, muito o que explicar. Tem o que a gente pode resolver
exemplos, né, que a gente pode estar resolvendo referente ao teorema de Tales no triângulo. E aí já vou pedir para que você resolva aí no seu caderno, só para a gente poder fixar esse conceito, o exercício da página 197, números 23, vou estar resolvendo com vocês essa 23, 25 e questão de número 29. Resolva essas questões, porque aí com certeza vai surgir dúvida, e aí na próxima aula a gente esclarece a dúvida se por acaso ficar, tá? Então vamos lá, resolver a questão de número 23. Deixa eu colocar aqui, né? Fazer o desenho bonitinho para a nossa atividade ficar organizada. Tenho um triângulo. Nesse triângulo eu tenho as duas retas paralelas, que são essas aqui. E ele informa, né? Aqui ele dá o valor do A, D, B, C, E e o A lá em cima, né? E ele informa que o segmento de reta BC é paralelo ao segmento de reta DE. Resumindo, essa e essa são as paralelas. Então a transversal é essa e essa. Notoriamente a gente consegue perceber quem é a paralela e quem é a transversal. Mas sempre o enunciado ele vai estar informando, dando para a gente essa informação. E aí, para resolver essa questão, deixa eu colocar aqui, ó, questão 23. Ele informa que esse pedacinho aqui é 3x mais 5. Esse pedacinho aqui é x ao quadrado mais 1. Tudo em centímetro, tá? 4x, 6,4 e aqui 2. E a questão 23 pede para calcular o comprimento de cada um dos lados. Ele quer saber qual é o valor desse lado e desse. Claro que eu vou ter que encontrar primeiro o valor de x. Então vamos lá montar a nossa proporção aqui para a gente encontrar o valor de x. A mesma ideia do teorema de Tales, galera. Ó, 6,4 sobre 2 é igual a 4. Tudo que acontece de um lado tem que acontecer do outro. 4x sobre x ao quadrado mais 1. Beleza. Aqui eu tenho que multiplicar cruzado, né? Multiplicação do meio igual a multiplicação dos extremos. Então, resolvendo isso daqui, cuidado, porque esse 6,4 ele multiplica tanto o x ao quadrado quanto o 1 também, tá? Então, aqui, efetuando a multiplicação, vai ficar 6,4 x ao quadrado mais 6,4 vezes 1, 6,4, igual 4x vezes 2, 8x ao quadrado. Opa! Isso daqui virou uma equação do segundo grau, né? Equação do segundo grau, passa todo mundo para um lado para poder igualar a zero, né? Então eu vou ficar com 6,4x ao quadrado menos 8x ao quadrado mais 6,4 igual a zero. Vou juntar esses dois aqui, né? Que eu consigo juntar. 6,40 menos 8 vai dar menos 1,60, né? 1,6x ao quadrado mais 6,4 igual a zero. Beleza. Chegou aqui na equação do segundo grau. Tenho duas possibilidades. Resolver Bhaskara, a formulazinha de Bhaskara, delta, pá. Ou, nesse caso aqui, como está faltando o termo B, eu consigo resolver fazendo letra de um lado e número do outro. E vai ser dessa forma que eu vou resolver. Letra de um lado e número do outro, né? Mais fácil e mais rápido, né? Menos 1,6x ao quadrado é igual a menos 6,4.
Vou multiplicar por menos 1, porque ele é negativo, né? E aí eu fico com x ao quadrado igual a 6,4 sobre 1,6. Aqui eu tenho uma casinha depois da vírgula, né? Se eu fosse efetuar a divisão, eu teria que multiplicar aqui por 10 e aqui por 10 também, né? Para poder eliminar a vírgula. Então eu posso até desconsiderar essa vírgula aqui para fazer a divisão. 64 dividido para 16 dá 4. Cuidado com essa situação aqui, ó. X é igual a raiz quadrada de 4. Resultado, mais e menos 2. Porém, como aqui na questão ele quer saber a distância, o comprimento, se eu colocar menos 2 aqui no valor do x, vai dar menos 8. Existe distância de menos 8? Imagina você indo numa casa de ferramenta, alguma coisa do tipo, e pedir, meu amigo, estou precisando de menos 2 metros de corda. Não tem. Então, eu só vou considerar para essa situação aqui o valor positivo, tá? E aí a gente volta aqui para poder encontrar qual é o valor do segmento. Eu vou fazer aqui um triângulo à mão mesmo, só para a gente colocar os valores. Então, ó, 4 vezes x. 4 vezes 2, 8. Então, esse pedacinho aqui vale 8. X ao quadrado mais 1. X ao quadrado, 4. 4 mais 1, 5. Esse pedacinho aqui de baixo, ó, 3 vezes x. 3 vezes 2, 6. 6 mais 5, 11. E esse pedacinho aqui, ó, 2 vezes x. 2 vezes 2, 4. E aqui em cima ele já está informando, né? Então, aqui a gente consegue resolver de boa a número 23. Deixa eu ver as outras. Não vou resolver a 25 e a 29 não, tá? Eu vou só comentar para que vocês possam estar resolvendo. Deixa eu ver aqui. Questão 25. Eu vou montar só a 25. Questão 25. A questão de número 25, ele traz dois triângulos. Cuidado para não confundir quem é paralelo e quem é transversal, tá? E aí, montando aqui a transversal, eu já sei que é A até B e A até C. Então, montando aqui a minha razão, eu vou ficar com uma razão na letra A. 10,5 sobre 10,5 igual a x sobre 14,7. Essa é a razão que eu vou montar na letra A. Na letra B, tem que resolver isso daqui, hein? Na letra B, eu tenho novamente um triângulo, e nesse triângulo, as transversais é o segmento BA e BC, certo? Então, montando aqui, cuidado, essa questão aqui, ó, o pessoal vai se confundir um pouquinho aí para poder resolver, tá? Essa questão aqui, ó, vamos lá, começando pela base, começando por baixo, nesse triângulo, né? Eu tenho o segmento 3x mais 1 sobre 2x, começando por baixo, de baixo para cima, certo? O outro, eu também teria que começar por baixo, levando em consideração que eu estou falando a parte baixa desse triângulo, esse pedaço aqui, ó. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou começando daqui, desse para esse. No outro, eu tenho que fazer a mesma coisa, desse para esse, tá? Então, ó, se eu fiz 3x mais 1 sobre 2x, o outro pedaço, o outro segmento, eu vou ter que fazer 11 sobre 6,5, certo? E aí multiplica cruzado e encontra o valor do x. Aqui ele só pede para encontrar o valor do x. E a questão de número 29 eu não vou montar com vocês não. Vou deixar para que vocês tentem montar aí de acordo com o enunciado. E aí, na próxima aula, a gente conversa um pouquinho sobre essas três questões, tá?
Hoje a nossa aula foi bem tranquila, até porque esse assunto a gente já conversou sobre ele, e na verdade ele só traz aqui uma variação, né? O Teorema de Tales ele também pode estar presente no triângulo. Então, gente, a gente finaliza a nossa aula por aqui. Um grande beijo, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu, galera. Tchau, tchau.